Olá, amante do terror. Se você imagina que este é um remake de um vídeo antigo do Slenderman, te digo que não. Hoje, eu vou lhes mostrar a história de um dos jogos mais famosos do tal, Slender: The Arrival. Se você não souber quem é o Homem Esguio, eu sugiro que assista o meu vídeo que eu fiz já faz um bom tempo, mas faça isso depois deste aqui. Em Slender: The Arrival, você está na pele de Lauren. Até então, não temos absolutamente nenhuma informação sobre Lauren, somente que é uma mulher, amiga de Kate e personagem principal da história. E só. Sequer sabemos como é o seu rosto, ou como ela é dos pés para cima, mas isso não é relevante para a história. Bom, Lauren é amiga de Kate, e Kate é uma garota que vive em uma casa isolada perto de Oakside Park, e constantemente é perseguida pelo Slenderman. A mãe de Kate morava junto dela na casa, mas ela veio a falecer devido a uma doença causada pela criatura, um dos muitos poderes que Slenderman tem. E só não havia pego Kate ainda, pois gosta de brincar com as suas presas. Lauren dirige até uma trilha que levaria até a casa da amiga, mas uma árvore no meio do caminho acaba impedindo que avance com o carro, então teve que seguir a pé. Estava claro quando ela chegou, mas estranhamente, o dia anoiteceu de uma hora para outra, o que já era um sinal de que Slenderman já estava nas redondezas. Tanto era verdade que, quando ela chega na casa, pôde ver a criatura espreitando aos arredores, mas ela precisava ver como estava sua amiga, e não se importou com a sua aparente imaginação. Entrando na casa, Kate já não estava mais lá. Lauren a procurou pela casa inteira, encontrando várias mensagens escritas e de voz de um homem apelidado de CR, Carl Ross, que ela não sabia quem era até então, e nem se importou muito porque ela ainda não tinha procurado em um único cômodo, o quarto dela. Como estava trancado, precisou achar a chave e destrancá-lo. Assim que entrou, se deparou com uma das cenas mais bizarras que já viu na sua vida. A janela estava quebrada, e as paredes, o teto e o chão estavam cheios de papéis com desenhos estranhos, juntamente com frases sem sentido, mas uma delas chamou a sua atenção. Uma nota que dizia, para a torre, o que poderia ser uma pista do paradeiro de Kate. Só que, sem tempo para pensar, Lauren escuta um grito estridente vindo da floresta. E a conclusão que ela tirou foi a mais óbvia possível naquele momento. Kate estava em perigo. Então, sem perder tempo, Lauren foi correndo até o meio da floresta para tentar encontrar Kate. No meio do caminho, ela avista uma casa abandonada e, imaginando que a amiga poderia estar dentro, entra para averiguar. Mas o que ela encontrou não foi Kate, e sim uma figura fantasmagórica grotesca, magra, parecendo um zumbi, de costas para ela, encarando a parede. Pensando ser alguém precisando de ajuda, ela se aproxima, e a criatura se vira para ela e solta um grito. Várias imagens piscam, e a coisa desaparece sem deixar rastro. Claro que Lauren achou aquilo muito estranho, mas não tinha tempo para pensar, e foi direto para dentro do parque. Dentro do parque, ela encontra um livro com vários daqueles desenhos e anotações que também estavam na casa da Kate, ou seja, ela poderia ter passado por ali. Então, logo foi para a floresta. Andando por alguns minutos, ela acha uma torre d'água, e no pé da torre tinha um papel com mais um desenho daqueles. E o mais estranho é que esse papel parecia uma das páginas daquele livro que ela tinha encontrado. Então a pegou para vê-la melhor. E assim que fez isso, sentiu uma sensação estranha, e começou a ouvir um barulho, como vários pequenos estrondos, que aconteciam de forma ritmada, um após o outro. Esse som não parecia ter fonte, nem causa, e não muito depois, ela passou a ver novamente aquela criatura de terno que tinha visto na casa da Kate, se esgueirando entre as árvores, e a única forma de saber que ele estava por perto era através da estática da sua câmera. De algum modo, ela sabia que aquelas páginas a levariam até o local onde Kate estava, e o que confirmava isso era o fato de que a cada página, mais a criatura parecia estar incomodada, e mais desesperada para parar Lauren. Então, ela foi pegando uma a uma, até completar um total de 8 páginas. Ao coletar a 8ª página, Slenderman pareceu estar enfurecido e passou a persegui-la implacavelmente.
Lauren passou a fugir dele até o sol raiar e acabou perdendo a câmera no meio da fuga. Mas assim que o sol nasceu, ela conseguiu recuperar sua câmera. Agora só havia um lugar para ir: as minas abandonadas Coleman. Adentrando nesse local, Lauren viu que precisava subir por um elevador, mas estava sem energia alguma, e de acordo com a quantidade de luzes, um total de 6 geradores tinham que ser ligados para gerar energia suficiente para levantar o elevador. Mas claro que não seria tão simples, porque se Slenderman a perseguiu uma vez, por que não a perseguiria novamente dentro daquele lugar fechado com poucas opções de fuga? Mas ela não contava com a possibilidade de haver um segundo perseguidor. Assim que ligou o primeiro gerador, ela ouviu um barulho estranho, que parecia de um animal faminto, ou de alguma criatura caçando alguma coisa, mas pensou que poderia ser algum barulho aleatório vindo daquele lugar, já que era enorme e abandonado. Algum metal deve ter rangido ou alguma coisa assim. Então partiu para ligar mais geradores. E a partir do segundo gerador, ela começou a escutar passos, mas não passos comuns. Eram passos de uma pessoa correndo. E não só isso, mas correndo atrás dela. Lauren então olha para trás e vê uma figura com um moletom branco ensanguentado, de capuz, com uma máscara branca bizarra, um jeans azul encardido e um sapato marrom. Por algum motivo, ela sentiu uma estranha familiaridade com aquela figura, como se já tivesse a visto antes. Mas antes que ela pudesse pensar, aquilo pulou em cima dela e começou a bater em sua face, mas não a matou, só saiu correndo novamente, como se quisesse dar um tipo de aviso. Lauren decidiu não acatar o aviso e continuou a acionar os geradores, tomando todo o cuidado para não ser pega, nem pelo Slenderman e nem pelo perseguidor misterioso. Ela com sucesso ligou todos os geradores e chegou no elevador, subindo até o topo da montanha. Foi seguindo pela trilha até chegar em outro lugar, que não tinha nada além de um bilhete e uma TV, mas ao lado da TV tinham 2 fitas cassete, cada uma com um conteúdo diferente. A primeira fita mostra Kate fazendo aqueles desenhos encontrados por Lauren. Ela então escuta um barulho e a câmera faz uma estática, ou seja, Slenderman estava por perto. Uma voz estranha dizia para Kate fechar todas as portas e todas as janelas, assim poderia de alguma forma se proteger contra a criatura. E foi isso que ela fez, sem nem questionar. E ao fazer isso, ela se trancou no quarto, e logo em seguida, Slender apareceu. Kate aparentemente consegue fugir pela janela e correu floresta dentro. Isso um pouco antes de Lauren chegar até lá. Já na segunda fita, quem está filmando é o homem chamado Xiar, Carl Ross. Através dela, podemos saber melhor o que está acontecendo. E mais importante, quem é Charlie Matterson Jr., a criança desaparecida nos cartazes. Antes de Lauren entrar nesse lugar, em uma das árvores, um urso de pelúcia pôde ser visto. E se tocarmos nele, podemos ver como exatamente a criança desapareceu. Charlie estava em uma praia junto da sua família, até que viu uma trilha de brinquedos que dava até uma floresta. E inocente como era, foi pegando os brinquedos, e assim que pegou o último, ele começou a ser perseguido pelo próprio homem esguio. E eventualmente, foi pego. E através da fita, Xiar revela que falou com o pai, Charles Matterson. A criança já estava desaparecida já fazia 9 anos, e Charles se recusava a responder qualquer pergunta. E eventualmente expulsou Xiar da sua casa. E não muito tempo depois, foi encontrado morto por suicídio. Xiar então foi investigar isso mais a fundo, na fazenda dos Matterson, pois achava que lá encontraria alguma resposta, e de fato conseguiu algumas. Enquanto ia investigando, Xiar avistou várias vezes aquela mesma figura que Lauren viu naquela casa uma vez, mas até então não passava de um vulto esquisito. O problema aconteceu quando ele chegou na pequena capela nos fundos da fazenda. Quando chegou lá, encontrou um pequeno brinquedo no chão, o mesmo brinquedo daquela trilha que Charlie seguiu antes de ser capturado. Assim que pegou esse brinquedo, ouviu um grito estridente vindo do lado de fora. E não muito tempo depois, a figura que até então não tinha feito nada se viu determinada a perseguir Xiar para matá-lo. Foi aí então que não restava mais nenhuma dúvida. Aquilo não era uma criatura qualquer. Aquele era Charlie Matterson Jr., transformado em um dos proxies de Slenderman.
Ciar se apressou para fugir dali, e a partir daí não sabemos mais o que aconteceu com ele. Só ouvimos correr da criatura antes do vídeo se encerrar. Lauren, então, sai daquele lugar e se apressa para ir para a torre de rádio, e ao passar por uma caverna, se depara com uma floresta em chamas, e como se não bastasse, Slenderman estava a perseguindo. Então, mais rápido do que nunca, tinha que chegar até a bendita torre. Lauren mais uma vez consegue escapar, alcançando a torre de rádio. Ao entrar, ela anda por um tempo e percebeu que a bateria da câmera estava acabando. Então, tinha que se apressar. Passando por portas e mais portas, ela chega eventualmente em um corredor sem saída, com algo pegando fogo. E ao chegar mais perto, viu que o que estava pegando fogo era o corpo de alguém, que até então ela não sabia quem era. Mas ao lado dele havia uma câmera, que não tinha imagem, mas tinha áudio. Escutando o último vídeo gravado, ela percebeu que aquele corpo pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que ao Ciar, que aparentemente se matou queimado para se livrar de alguma coisa. Só que sem muito tempo para pensar, as luzes do corredor vão se apagando. Ela escuta passos correndo em sua direção. Era Charlie, ou melhor, o proxy de Slenderman, correndo na sua direção. E sem ter para onde correr, Lauren só aceitou seu destino. Mas ela não tinha morrido, apenas desmaiou e acordou em uma espécie de porão escuro, com uma única luz azul, fraca e oscilante iluminando o local. Tinha uma escada que subia até a superfície, só que na frente dela estava Charlie, agachado, a encarando fixamente, sem tirar os olhos dela nem por um único segundo. Lauren se viu sem alternativas e decidiu confrontar a criatura. Ela acaba sendo lançada para longe contra a parede, e Charlie desaparece. Subindo as escadas, ela escuta um choro familiar. Era Kate. Finalmente havia encontrado Kate depois de tanto sofrimento, tanto medo e principalmente tanto tempo. Kate estava agachada, chorando, no canto. Elas estavam em uma espécie de casa de madeira abandonada, caindo aos pedaços, e precisavam sair dali a todo custo. Mas ao ir falar com a sua amiga, o corpo dela se transforma e ela se revela ser o perseguidor das minas Kuhlman e ataca Lauren. A partir daí, não se sabe o que acontece com Lauren, só se vê o seu corpo sendo arrastado para algum outro lugar por alguém, que não sabemos quem é. E é assim que a nossa história termina.